Olá pessoal, hoje nós estudaremos distribuição normal, né? Nós veremos que as variáveis que geralmente possuem na sua população uma distribuição normal, a partir dela nós podemos calcular a probabilidade de eventos que podem ocorrer dentro daquela população. Por isso que é muito importante nós sabermos a distribuição normal. Tá? Então, como nós já sabemos média, mediana, moda, desvio padrão, variância, então agora nós temos gráficos, principalmente por livre de frequência, tá? Então agora nós temos condições de estudarmos distribuição normal, ok? Vamos lá, distribuição normal. Um matemático belga do século XIX pôs na cabeça a ideia de escrever o homem médio e por conta disso mediu muitas e muitas variáveis. Com isso, na medida do tórax, ele achou da seguinte forma, achou pessoas com tórax de 33 a pessoas com tórax de 48, de acordo com essas frequências aqui na população. Então ele descobriu, né, que naquela população que ele mediu dos homens, tá, eu tinha pessoas, tá, distribuído dessa forma, onde a maioria estavam aqui, tá, nesse centro, tá, e aqui são as exceções. Então a partir disso, né, que nós começamos a verificar que várias variáveis quantitativas elas apresentam essa distribuição. E como eu posso calcular a área desse gráfico, eu consigo também estimar o que? A probabilidade de eventos ocorrer baseado nessa população de acordo com essa variável. Então, muitas distribuições de frequência têm a aparência de distribuição da figura anterior, ou seja, tem uma distribuição normal. Todas elas se aproximam de uma distribuição teórica chamada de distribuição normal ou distribuição de Gauss ou distribuição gaussiana. Nenhuma distribuição empírica, no entanto, tem todas as características de distribuição normal, nem todas. Mas o fato de pressupor que uma variável tem distribuição normal permite resolver muitos problemas em estatística. Por isso que é importante. Nem todas têm, mas o fato de a gente poder pressupor que aquela variável tem distribuição normal, isso nos ajuda a resolver vários problemas estatísticos. Então aqui, ó, é uma curva de distribuição normal, tá? De uma população infinita, teoricamente uma população infinita, você vai ter essa curva em forma de sino bonitinha aqui. No centro dela você tem a média, tá? E a maioria dos resultados vão estar em torno da média. Quais são as características de uma variável que possui uma distribuição normal? A distribuição teórica da figura anterior representa uma população que? Infinita, certo? Logo, o eixo das ordenadas não mostra a proporção de indivíduos em cada categoria, porque não há como calcular proporções sobre um total que é infinito. Como é que para você calcular a proporção, você precisa de um denominador. Se a população é infinita, como você vai ter denominador? Não tem. Mas a curva abriga toda a população em estudo. Olha, a curva abriga toda a população. Toda. Independente se não, obriga toda. Então a área total sobre a curva é 1. Ou seja, 100%. Então por que é 100%? 100% da minha população está contida nessa curva. Portanto, a área total, se eu fosse medir aqui, ela é 1, certo? A distribuição normal fica definida quando são dados dois parâmetros. A média, que é representada pela letra grega μ, e o desvio padrão, que é representado pela letra grega sigma. Então, eu consigo ver a distribuição normal quando eu tenho a média e o desvio padrão. A média, outra característica importante, a média, a mediana e a moda coincidem no centro da distribuição. O que quer dizer isso? Quando eu tenho uma variável de distribuição normal, a média e a mediana, elas são iguais. Tá? Então, é claro que na vida real a gente nunca vai ter isso
perfeito, mas é muito aproximado, então eu posso dizer que aquela curva tem distribuição normal. Então quando é que eu sei que a variável tem distribuição normal? Quando eu calculo a média, eu acho a mediana e acho a moda e elas são semelhantes. Imagina a distribuição da faixa etária de vocês, tá? Imagina a distribuição da faixa etária de vocês. A faixa etária de vocês vai ter uma variação, mas imagina que a média dá 18 anos, a mediana dá 18 anos e a moda dá 18 anos. Automaticamente eu posso dizer que essa variável tem uma distribuição normal. O gráfico da distribuição normal tem aspecto típico, é uma curva em forma de sino, nós vimos, simétrica em torno da média, a média fica no centro. Ou seja, como ela é simétrica, ou seja, o lado direito tem a mesma quantidade do lado esquerdo. Então, como a curva é simétrica em torno da média, tá? 50% dos valores são iguais ou maiores que a média e 50% dos valores são iguais ou menores que a média. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer isso aqui, ó. Tá. Aqui é a média. 50% dos valores é maior ou igual à média e 50% dos valores é menor ou igual à média. Então, as variáveis aleatórias, elas variam ao acaso. Eu não controlo ela. Eu controlo o peso de criança ao nascer numa maternidade? Não. Cada criança vai nascer com um peso. Mas eu vou ter mais ou menos uma distribuição normal disso aí. Então, o gráfico com dois extremos, um máximo e um mínimo entre eles. Uma distribuição gradativa. A maioria dos valores está ao redor da média. Se você pegar aqui, ó, a maioria dos valores está ao redor da média. A curva de Gauss, as medidas que originam esses gráficos são variáveis com distribuição normal. Ok? E aí o que é interessante? Aí quando eu acho a média e tenho um desvio padrão, cada esse aqui ó, é um desvio padrão. A média é 0, desvio padrão 1. Quando eu tenho 2 desvios padrões e quando eu tenho 3 desvios padrões. Aqui também, mesma coisa. Um desvio padrão, 2 desvios padrões e 3 desvios padrões. Olha só, quando eu tenho um desvio padrão para a direita, geralmente eu tenho 34% da minha população contida. Como o lado esquerdo é igual, eu também vou ter 34%. Então, com um desvio padrão, eu contemplo aqui 68,3%. Com 2 desvios padrões, tá? Eu contemplo 95,5% da minha população. Então aqui ó, eu tenho 2,5 que são exceções e 2,5 que são exceções. Por isso, pessoal, aqui a gente usa bastante na saúde os 95%. O que é o 95%? 95% é onde está contido a maioria das pessoas da minha população, em torno da média, tá? Então, quando eu falar alguma coisa tem 95% de certeza, é porque o verdadeiro valor tem 95% de chance de estar dentro daquele intervalo de 2 desvios padrões, no caso, utilizando a média. Eu tenho vários tipos de curvas infinitas. Olha só, eu tenho essa aqui que são iguais, essa aqui que só a média separa do mesmo jeito, essa outra aqui que a média também separa do mesmo jeito. No entanto, apenas uma curva é padrão, isto é, apenas uma curva normal com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Eu posso ter várias curvas que aparecem ter distribuição normal, mas que a média é 0 e o desvio padrão é 1, só existe uma, tá? E ela chama-se curva normal padrão. E aí, só que a maioria das variáveis ela não faz parte de uma curva normal padrão, certo? Ela tem uma variação um pouquinho diferente. Então tem como eu padronizar uma curva que não é padrão, eu transformar ela em distribuição normal reduzida ou distribuição normal padronizada, tá? A distribuição normal reduzida ou distribuição normal padronizada é a distribuição normal onde a média é 0 e a variância é 1.
Ai, mas você tinha falado que era o desvio padrão. O que é desvio padrão, né? Raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 1 é 1. Tá? A variável que tem distribuição normal reduzida é chamada variável reduzida ou padronizada e é indicado pela letra Z. Vamos lá. A distribuição normal reduzida tem grande importância. As probabilidades associadas à distribuição normal reduzida são dadas em tabelas. Teve alguém que foi lá naquela tabela de distribuição normal e calculou a área dela todinha, todas as probabilidades e formou uma tabela. O que torna fácil saber as probabilidades associadas a essa distribuição. Basta procurar na tabela. Então nós podemos transformar qualquer variável aleatória x, desde que seja quantitativa, com distribuição normal de média e desvio padrão conhecidos numa distribuição normal reduzida. Ou seja, eu tenho todos os valores calculados da tabela da distribuição normal. Mas se minha variável ela tem média diferente de 1 e desvio padrão diferente de 1, ela já não vai ser mais normal, padrão normal. Mas tem como eu transformar ela na distribuição normal reduzida ou padronizada, desde que eu tenha a média e o desvio padrão, porque aí eu faço um cálculo e acho a equivalência daquela média e naquele desvio padrão dentro da curva de distribuição normal. E como ela está calculada, a partir do momento que ela está calculada, os valores já tem na tabela, então é só eu substituir os valores. Então vamos ver como que seria isso, né? Os itens 1 e 2 segue-se que qualquer probabilidade associada à variável x pode ser obtida transformando x em distribuição normal e em z, distribuição normal reduzida. Para isso foi criada uma escala chamada escala z, que mede o número, tá, de desvios padrões distantes da média. Então aqui, ó, eu tenho uma variável, aquele gráfico reduzido, onde a minha média é 0 e o desvio padrão é 1, certo? Tranquilo? Aí eu faço a pergunta, qual é a probabilidade de ocorrer um valor entre 0 e 1,25? Né? Qual é o valor? Então, aqui nesse gráfico, entre 0 e 1,25. Eu vou lá na tabela e procuro o valor 1,25. Então, na distribuição normal reduzida, eu tenho a média 0 e o padrão 1. Devido a sua área ter sido tabulada, ela é usada para se obter a probabilidade associada às variáveis aleatórias normais. A maioria das variáveis aleatórias que possuem distribuição normal não possui média 0. A maioria não possui média 0. E desvio padrão igual a 1, como eu já falei antes. Então há necessidade de transformá-la em variável aleatória de distribuição normal reduzida. E como nós fazemos isso? Usando uma regra, onde z é igual o valor que eu estou procurando menos a média dividido pelo desvio padrão. Isso para uma amostra ou para a população. Só muda a letra. Mas como se transforma uma variável que tem distribuição normal com média e desvio padrão em uma variável com distribuição normal reduzida de média 0 e desvio padrão 1? Ou seja, eu tenho uma média que não é 0 e um desvio padrão que não é 1. Como que eu transformo essas média que não é 0 e desvio padrão que não é 1 em uma variável com distribuição reduzida com média 0 e desvio padrão 1? Eu usando essa fórmula, né? Z já está todo calculado em uma tabela, o valor que eu quero, a média, né, que eu tenho que ter e o desvio padrão. Aí eu acho um valor de Z. Aí eu vou lá na tabela e acho esse valor. Como? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano tem distribuição normal com média de 200 e desvio padrão de 20. Qual é a probabilidade de uma pessoa apresentar entre 200 e 225 mg de colesterol por 100 ml? Então vamos pegar aqui. Primeira coisa, desenhe um gráficozinho para ficar bem explicadinho. Então a média sempre está no centro. Qual é a média aqui? Eu
200. Desvio padrão é 20, tá? Então é 200 mais 20 o primeiro desvio padrão. Então aqui dá 220. Qual é a probabilidade de uma pessoa apresentar entre 200 e 225 mg de colesterol por ml de plasma? Então aqui 200, só corrigindo aqui, o número aqui é 225. O desvio padrão aqui é 20. Então eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade, tá? Qual é a probabilidade de que eu ache uma pessoa dentro dessa população que tenha um colesterol sanguíneo entre 200 e 225? Se vocês prestarem atenção, a média não é 0 e o desvio padrão não é 1. Como que eu faço então? Eu aplico aquela formulazinha. Então eu venho aqui, olha aqui o gráfico. A média é 200, tá? O desvio padrão é 20 e aqui 225. Então eu quero achar a probabilidade de um indivíduo estar aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar aqueles valores em score Z, na tabela Z. Como que eu pego? Eu pego essa fórmula, onde Z vai ser igual ao valor que eu quero. Qual é o valor que eu quero? 225. Menos a média dividido pelo desvio padrão. Então eu substituo os valores, 225 menos 200, dividido pelo desvio padrão 200. O valor aqui é 1,25. Ou seja, lá na minha tabela de distribuição normal, o valor é 1,25, mas eu ainda não achei a probabilidade. Mas lembra que Gauss foi lá e calculou valor por valor, então para cada valor eu tenho uma probabilidade. E ele tem uma tabela. Qual é a tabela? Chama tabela de distribuição normal reduzida. Onde aqui eu tenho os dois primeiros números e aqui eu tenho o último número. O número que eu quero é 1,25. Então os dois primeiros números, 1,2. Então eu venho aqui, ó, 1, tá? Eu venho aqui, ó, 1,2. Achei 1,2, certo? E o último número é o 5. Então vem aqui no 5 e veja onde é que eles vão se cruzar. Eles se cruzaram onde? No valor de 0,39, ou seja, 1,25 equivale a 0,3944, certo? Então, vamos lá, de novo. Achei aqui 1,25. Então, 1,25 equivale o quê? A 0,944. Faltou um 4 aqui. Eu multiplico esse valor que eu achei vezes 100. Com isso, a probabilidade de que eu tenha um homem com colesterol naquela população entre 200 e 225 é de 39,44%. Ou seja, ó, qual é a probabilidade de uma pessoa apresentar entre 200 e 225 mg de colesterol por 100 ml de plasma? 39,44%. Certo? Então, quando eu falo que eu tenho a tabela de distribuição normal, né, que eu tenho aqui a média 0, desvio padrão 1, eu já tenho os valores, ó, 1 é isso, 1,96 é outro, 2,58 é outro. Então essa curva já está todinha calculada e está em uma tabela, tá? Uma tabela de escala Z. Para cada valor que está aqui no meu eixo X, Gauss ele fez achou a probabilidade dele estar acontecendo, um valor, tá? E é nessa tabela aqui de distribuição que a gente acha ela. E é interessante, você vai ver número negativo e número positivo. Mas por quê? Tudo que acontece para cá é positivo. Tudo que acontece para cá é negativo. Mas o valor é o mesmo, só muda o sinal. Porque lembra, aqui a média, mas tudo que está para cá é igual à média ou maior que a média. Tudo que está para cá é igual à média ou maior que a média. Na mesma proporção de um lado e do outro, porque elas são simétricas. Tá? Então, transformando x em z, podemos usar a tabela das áreas para a curva normal padrão e estimar a probabilidade associada a x. Os exemplos de variáveis de distribuição normal: peso recém-nascido, altura, coeficiente inteligente, pressão sanguínea, nível de colesterol e assim por diante. A maioria delas são as variáveis quantitativas, né? Como usar a tabela? Localizar na primeira coluna o valor 1,2 e na linha o valor 5.
1,2 compõe o algarismo 5. O número z vai ser o quê? 1,25. No cruzamento da linha 1,2 com a coluna 5 está o número 0,39. Essa probabilidade é 39,44% de ocorrer aquele valor. Então, só explicando aqui de novo, ó. Vem aqui, lá no 5, achei. Certo? Não esqueça de multiplicar por 100, para vocês acharem o verdadeiro valor. Então, aqui tem um programa chamado Stata que ele faz isso automaticamente para a gente e calcula tudinho, bonitinho. Certo? Vamos lá. Seja x uma variável aleatória que representa a pressão sanguínea sistólica. Para a população de homens de 18 a 74 anos, a pressão sanguínea sistólica tem distribuição aproximadamente normal, com média igual a 129. Então, qual que é a média? Igual a 129. De mercúrio e desvio padrão, tá? O desvio padrão vai ser igual a 19,8. Então, é normalmente distribuída com a média 0 e desvio padrão 1, certo? Vamos lá. Para eu achar o valor, eu tenho que saber o x. O que é o x? Eu quero saber a probabilidade de tal evento acontecer naquela população. Então lá, qual a probabilidade de uma pessoa selecionada ao acaso na população de homens de 80 anos ter uma pressão sanguínea sistólica maior que 167? Então vamos lá. Z é igual ao quê? A x menos a média dividido por desvio padrão. Certo? Então vamos achar esse valor aqui, ó, ele equivale a qual valor? Então a primeira coisa que nós temos que entender, o que ele quer. Para saber o que ele quer, nós temos que desenhar a curva para ficar mais fácil. No meio eu tenho a média. Qual que é a média? Se nós voltarmos aqui no anterior, nós vamos ver que a média é 129. Então a média aqui é 129. Muito bem, qual a probabilidade de uma pessoa selecionada ao acaso da população ter pressão sanguínea sistólica maior que 168? 129 está aqui, então 168 deve estar aqui, ó. 167, desculpa, 167,8. Certo? Está aqui. Só que ele quer maior, ele não quer a probabilidade de ocorrer aqui, ele quer a probabilidade de ocorrer aqui. Qual é a probabilidade dentro daquela população de um homem ter uma pressão sistólica maior que 167,8. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é achar esse valor, 167. Então nós temos que substituir o valor. Z eu não sei, x eu sei que é 167,8, menos a média, que é quanto? 129. Dividido pelo desvio padrão, que é quanto? 19,8. Aí eu vou achar Z. Ele achou um Z aqui de quanto? Ele achou um Z de 1,96. Se eu for olhar lá na tabela, 1,96 ele é um valor, tá? Usando a tabela de distribuição normal, observa que a área da direita de Z 1,96 é 0,025. Isso aqui vezes 100 vai dar quanto? 2,5%. Então, 2,5% dos homens dessa população têm pressão sanguínea acima de 167,8 e 97,5 abaixo. O que ele está querendo dizer? Olha só que interessante. Ao fazer isso aqui, 129, aqui 167,8. Ele está querendo dizer que daqui, ó, para frente representa 2,5%. E daqui para trás representa o quê? 97,5%. Só que, pessoal, se vocês prestarem atenção, tudo que é igual na direita é igual na esquerda. Se eu pegar 2,5 aqui, eu vou ter o quê? Também 2,5 negativo. Tá? Se eu pegar o 1,96, o mesmo valor para baixo, vai ocorrer a mesma coisa. Tá?
Então essa área toda aqui, ela tem 95%. Tá? E é onde ele vai aqui, ó. Qual é a pressão sistólica abaixo do qual está somente 2,5% da população? Mesma coisa, ó. Com a curva normal padrão, é simétrica ao redor de Z. Sabe-se que a área da esquerda de Z é menos 96, é também igual a 0,025, resolvendo a equação. Então Z, vou achar 1,96 e o X aqui, ele deveria estar aqui em cima, tá? Ou seja, vai ser 129, quando eu faço todo o jogo, né? Que eu jogo o X para um lado, para o outro, 90,2. Interpretação: 2,5% dos homens têm pressão sistólica menor que 90,2. Ou seja, a probabilidade de que um homem escolhido ao acaso tenha pressão menor que 90,2 é igual a 0,25. Ou seja, desde que 2,5% dos homens da população tenha pressão sistólica maiores que 167,8 e 2,5% tem valores menores que 90,2, os restantes 95% está aqui. Então, o que significa isso? Olha só, esse gráficozinho. A média é 129. Aqui eu tenho 2,5%, certo? Que é 167,8. Aqui eu também tenho 2,5%, que é 90,2. Então essa área aqui tem 95%. Ou seja, 95% da população entre 18 e 70 anos, eu não lembro qual é, 70 anos, dos homens tem uma pressão entre 90,2 e 167,8. O que me diz? Que naquela população, quem tem pressão sistólica, os homens que tem pressão sistólica entre 90,2 e 167,8, está normal. Todos aqueles que têm acima ou abaixo são exceções, está anormal. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos.